Terminou agora há pouco o debate da Globo e não foi um debate, foi um massacre completo. O Lula massacrou, destruiu o Bolsonaro completamente e ele nem precisaria fazer isso. O empate já bastava para o Lula, até mesmo uma derrota com uma pequena diferença já bastaria, mas Lula foi muito superior a Bolsonaro, arrebentou, destruiu o Bolsonaro. O melhor debate de Lula em anos, talvez Lula de hoje poderia vencer o de 2006. Só que na sua opinião, quem foi melhor no debate? Lula, Bolsonaro? Bolsonaro tem alguma chance de virar o jogo depois desse massacre que foi hoje? Deixe o seu like se você gostou do desempenho de Lula e, claro, se inscreva no canal. E o Lula foi muito, como posso dizer, assertivo nesse debate, a ponto de acuar o Bolsonaro em diversos momentos. Os primeiros 10 minutos de Lula foram devastadores para o Bolsonaro. Lula passou como um rolo compressor por cima do Bolsonaro. Aqueles que gostam de anime, como se fosse o Jotaro jogando rolo compressor em cima do Dio. Como se vocês que gostam aí do Jojo pegaram a referência. E foi exatamente isso. As falas do salário mínimo nos primeiros 10 minutos desnortearam o Bolsonaro. Bolsonaro não teve qualquer tipo de postura no debate. Ele ficou tão assustado que não foi só a dentadura de Bolsonaro que tremeu. As pernas de Bolsonaro tremeram, só você pegar as imagens. Bolsonaro estava com tanto medo do Lula que ele tremeu. Ele quase caiu 2 vezes no debate. Tava nervoso, ficou vários blocos segurando um papel na mão, mostrando descontrole, mostrando despreparo, completamente despreparado para esse debate. E o Lula foi só acuando o Bolsonaro aqui e acolá e o Bolsonaro se deixou levar. A estratégia de Lula foi muito bem feita, muito bem preparada, mostrou uma desestabilidade por parte do Bolsonaro e Lula se portou como um presidente, enquanto Bolsonaro não conseguia chegar ao nível do Lula. E o pior de tudo para o Bolsonaro é que ele foi um candidato de uma nota só. Bolsonaro, na maior parte do tempo, ficava chamando do Lula de mentiroso. Tudo bem, isso faz parte do jogo, mas você repetir isso seguidamente, isso cansa. Você, claro, tem que associar uma imagem negativa ao seu adversário. E esse tipo de palavra martelada é importante, só que não como foi usada por Bolsonaro. Excessivamente repetitiva. Foi um candidato de uma nota só e essa nota só do Bolsonaro cansa aquele que está vendo, fica sendo desagradável para o público e, claro, não fura a bolha. Com o Bolsonaro não furou. Bateu na mesma tecla, chamando o Lula de mentiroso, coisas do tipo, não surtiu nenhum efeito, tentou levar a todo momento o debate para a discussão da corrupção, fugindo assim da economia. Só que a preparação de Lula para o debate de hoje foi muito diferente. Lula estava muito afiado para responder as perguntas de corrupção. Possivelmente ele foi treinado pela Olga Curado, que escreve no UOL e participou da preparação de Lula para esse debate. E se de fato foi a preparação da Olga, ela fez muito bem. Se não foi, a preparação foi ótima, porque Lula fez aquilo que ele deveria ter feito em todos os debates. Lula conseguiu naturalizar a corrupção. Conseguiu não cair nas cascas de banana, mostrou que corrupção é algo que qualquer governo está suscetível, seja o governo Bolsonaro, o governo Lula, Dilma, Temer, inclusive a prefeitura aí da sua casa, basta investigar. Lula atacou os padres corruptos, Lula falou da prisão do ministro do MEC, das barras de ouro, do dinheiro dentro das rodas de trator e das rachadinhas da família Bolsonaro, mas não se ateve somente ao tema da corrupção. Lula falou o seguinte: vamos mudar de assunto, vamos falar de pautas reais, vamos discutir assuntos importantes para o nosso país. E Bolsonaro virava e toda hora queria falar de corrupção e foi cansando o público. Nos 2 primeiros blocos, somente isso. Lá no final do 3º bloco, Bolsonaro tentou esboçar uma reação e não conseguiu, mesmo com Lula mostrando já sinais de cansaço no 4º bloco. A preparação foi muito bem feita, Bolsonaro não conseguiu pegar Lula na corrupção e, mais ainda, a administração do tempo de Lula foi muito bem feita. Se no final do debate da Bandeirantes Lula deu um tempo absurdo para Bolsonaro, no debate da Globo não. Lula não deu uma brecha a Bolsonaro. Lula massacrou Bolsonaro em todas as oportunidades que teve. E aí a preparação tem que ser elogiada e a preparação da Olga Curado possivelmente fez a diferença. Na sua opinião, foi de fato esse enorme massacre? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E o pior de tudo, pessoal, é que o Bolsonaro não conseguiu furar a bolha. O Bolsonaro falou somente para os seus, com aquela história de Cuba, Venezuela, ele não... Ainda foi mal a parte que ele falou sobre isso, ele sempre repetia o assunto de corrupção e vocês bem sabem, porque nós já mostramos aqui em vídeo
aqui no card o vídeo da Quest mostrando que 33% da população brasileira considera a economia como sendo o principal problema. Bolsonaro não discutiu isso, mostrou muito superficialmente, não tem domínio sobre o assunto e toda hora queria falar sobre corrupção. Só que corrupção é o principal problema para 9% da população, segundo dados da Quest. E esses resultados da Quest já estavam sendo mostrados por outras pesquisas no passado. Apenas 10% no Datafolha lá atrás mostrava que a corrupção era o principal problema. Bolsonaro precisava furar a bolha, Bolsonaro precisava dialogar com indecisos e principalmente aqueles votantes volúveis, aqueles que poderiam mudar de voto do Bolsonaro para o Lula, do Lula para o Bolsonaro. Mas isso não aconteceu. Bolsonaro não furou a bolha, Bolsonaro simplesmente ficou dançando uma nota só, sambando desesperado e mostrando total destempero, inclusive atacando o Lula abaixo da linha da cintura, fazendo provocações baratas e o Lula não caiu. E mais ainda, Lula reforçou o seu discurso de estabilidade. Quando o Lula falou para conversar, que ele vai conversar com os governadores, prefeitos, ele dá um ar de estabilidade institucional, o que Bolsonaro não tem. E essa fala do Lula reforça a posição dele naqueles 3 pilares: estabilidade, credibilidade, previsibilidade. Ele falou sobre isso no discurso para o capitalismo financeiro, discurso da Febraban, Fiesp. Lula sempre mostrou que é um candidato que vai tentar fazer o país ficar estável novamente. E essa postura o colocou como sendo um estadista. Lula falou como sendo um estadista. E Bolsonaro permitiu, porque estava mal preparado. Carluccio não conseguiu preparar Bolsonaro adequadamente. Porque a situação de Bolsonaro para esse debate era difícil, pessoal. Porque como Lula no primeiro turno teve 48,5% dos votos e em todas as pesquisas não houve qualquer tipo de crescimento do Bolsonaro em cima dos votos do Lula, o Bolsonaro, mesmo ganhando, não iria conseguir fazer muita coisa. Porque como nós falamos no início, se o Lula empatasse esse debate, já estava bom, já era uma vitória. Se Lula perdesse para Bolsonaro, por um pouquinho, também era uma vitória. Se o desempenho de Lula fosse igual ao desempenho da Bandeirantes, que alguns consideraram que Lula empatou com o Bolsonaro e outros consideraram que Lula perdeu por pouco, já era uma vitória. Mas Lula foi muito além. Lula venceu o Bolsonaro. A estratégia de Bolsonaro era uma estratégia difícil. Ele precisava atacar Lula e ao mesmo tempo atacar também as instituições para entoar a narrativa do perseguido. Ficou numa corda bamba, não conseguiu fazer nenhuma coisa e nem outra. Um péssimo debate de Bolsonaro, visivelmente nervoso, visivelmente descabelado, inclusive o penteado de cabelo horrível do Bolsonaro. A imagem não foi a de um candidato, a imagem não foi de um presidente. As pessoas que olharam para Bolsonaro não viam um presidente. Uma preparação péssima, uma derrota para Bolsonaro, o pior debate de todos que Bolsonaro já participou. Mas coloque nos seus comentários, aqui embaixo nos comentários, vai ter alguma chance para Bolsonaro? Eu acredito que a disputa no domingo vai ser apertada, mas virada de Bolsonaro ficou ainda mais improvável.